nenhum nem outro. Isso é algo muito interessante da gente estar reparando ao longo de nossas vidas. O que acontece é que o ser humano, no grau evolutivo atual, inclusive em vários graus evolutivos, mas especialmente hoje, isso é mais evidente, ele tende a captar um dos extremos, né, dessa realidade única, e ele transforma, né, esse extremo que ele elegeu como o correto, né, como a coisa no qual tudo deve orbitar em torno de. Então, assim, você tem essa divisão em todos os lugares que você imagina, né? Em todos os locais que a gente frequenta, né? Em todos os meios, a gente percebe essa cisão, né? Uma forte cisão entre as pessoas e dentro do próprio indivíduo. Então, por exemplo, na academia existe uma grande divisão entre pessoal dentro das ciências da vida, das ciências físicas, das ciências humanas, e mesmo dentro desses campos existem ainda outras subdivisões, né? Dentro do mesmo campo, pessoas que estudam, né, por exemplo, física, cosmologia, existem pessoas que defendem uma teoria com unhas e dentes e outros que defendem outra, e o mesmo se dá na filosofia também, existem os defensores de um grupo, né, de filósofos ou de tal filósofo, outros de outro grupo, e por aí vai, né? Você tem dezenas de sistemas filosóficos, né? E cada pessoa tende a eleger um como o melhor de todos, né? O correto, e os outros devem estar subordinados a ele. A gente vê essa divisão nos esportes, né? Os times de futebol, que até adquiriu um caráter violento, né, hoje em dia, infelizmente. A gente vê essa divisão, e lamentavelmente, né, nas religiões, né, as igrejas se combatendo, né, se excluindo, se negando umas às outras, pessoas que falam que são de outra, né, outra crença já são logamente excluídas do convívio de um grupo, né, e por aí vai, e as pessoas achando, né, que elas estão que estão na verdade absoluta. A gente vê essa divisão dentro de grupos de amigos, nos ambientes de trabalho e por aí vai, né? Tudo a estrutura, né, e o funcionamento das coisas aponta para o dualismo, né? O nosso universo, a gente não pode negar, é dualístico. A vida é dualística. O próprio ser, né? Nós sempre, o ser humano está profundamente dividido. Ele está cindido em sua íntima estrutura. E daí, né, as pessoas observando isso, muitos pararam por aí e falaram, ó, é assim mesmo, não tem solução, isso aqui é uma infelicidade, essa cisão, né, esse aspecto dualístico da realidade, a gente não pode negá-lo, e ao mesmo tempo ele parece que está aí só para dificultar, então o máximo que nós podemos fazer é aceitar essa divisão e ir tocando a vida como dá, sem um rumo certo, tentando conseguir o maior número de vantagens possíveis, sem parecer tão vilão assim. Então muitas pessoas chegaram a essa conclusão da vida, né? E infelizmente eles conseguem, né, fazer sua voz se propagar por aí, e muitas pessoas acabam, né, aderindo a essa visão, por estar no mesmo nível de sintonização desses mesmos indivíduos. Só que a história, né, apesar disso tudo ser uma grande verdade, né, a gente não consegue negar os fatos, a coisa não para por aí. Existe um aspecto mais profundo nesse dualismo, nesses conflitos, né? Sempre a gente vê o surgimento de contrapontos, como se houvesse uma tendência de equilibrar. E daí você vendo as coisas de maneira mais profunda, você vai percebendo que, na verdade,
esse estado, né, de divisionismo interno que se manifesta no mundo externo, em tudo, na verdade representa a condição pela qual nós necessitamos ter para evoluirmos, né? Então, na verdade, quando você desenvolve muito, né, unilateralmente um tipo de aspecto da verdade, digamos assim, se você desenvolve ela de forma unilateral, né, em detrimento da atrofiação de outras, né, então você tem uma hipertrofia de um lado e uma atrofia do outro, sendo que os outros lados é tão importante quanto esse, você começa a gerar uma aberração, né? Você começa a gerar, na verdade, coisas que são mais prejudiciais para o seu ser, né? E para o mundo externo, né? O objetivo, do que algo benéfico. Então você tem um desenvolvimento, né? Não saudável da coisa. Na verdade, você devia ter um equilíbrio entre esses dois polos. Só que, infelizmente, né, existem várias armadilhas por trás dessas coisas que eu estou aqui explicando. Então, por exemplo, né, um equilíbrio, esse equilíbrio do qual eu falo, né, aplicado no campo da cultura humana, mais especificamente na política, não implica em você ser, né, que o ideal é o centrão, né? A gente tem o famoso centrão, que não é nem extrema direita, nem extrema esquerda, então o ideal é equilibrar e fazer parte desse grupo. Esse não é o tipo de equilíbrio, né, que os sábios têm falado ao longo de milênios e séculos e que foi desfraudado, né, de forma muito adaptada aos nossos tempos por Ubaldi. Esse não é esse equilíbrio, né? Não é pegar um pouco de um exagero ali, um pouco do exagero aqui, tal, fazer amputar partes e daí juntar tudo numa espécie de montagem à la Frankenstein e daí falar que a gente está aqui, tem um pouco de cada, então a gente é neutro, né? Não é esse tipo de equilíbrio que a gente deve buscar. A gente deve, na verdade, filtrar o que os polos têm de verdade, né, de bom, né, tanto em termos de ferramentas, métodos, visão, saberes de cada lado. E daí a gente deve jogar fora como debulho o que os lados têm de pior, né, e fazer uma integração harmônica, né, muito cuidadosa, sinergística, né, das coisas, e não uma mera junção de massas, né, com amputações e daí junções para satisfazer certas conveniências. Então, não se trata de você, o cara que é violento demais nesse aspecto, o cara que é pacífico, então o meio termo é ser mais ou menos violento, né? E daí, por outro lado, né, quando o outro lado que é pacífico é violento em outro aspecto e o outro é mais pacífico, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu estou fazendo sempre, na verdade, eu não estou fazendo um equilíbrio no sentido profundo. Eu estou fazendo só eu estou cortando partes aqui conforme conveniências, estou montando uma coisa, né, para falar que, eu tô bem no centro, então eu consigo, né, me mexer melhor, eu consigo obter melhor meus interesses, porque eu dou a impressão que eu não estou preso a nada, que eu não sou radical, mas eu, na verdade, a pessoa no centrão, na verdade, é o pior tipo de indivíduo que tem, porque ele não é sincero, ele é o cara maquiado, é o cara sem vida, né? O cara neutro é o cara que abdica de sua consciência, abdica de ter a postura em alguma coisa. Mesmo que seja uma postura diante de algo absurdamente errado, é até preferível, né, que ele tivesse essa postura, porque isso pode levá-lo ao caminho certo mais rápido. Vejam como exemplo o Paulo de Tarso, né, digo Saulo, né, que perseguia furiosamente, né, os cristãos logo no início do cristianismo, e de repente ele tem uma conversão e ele vai direto, né, ele percebe a realidade, ele percebe qual é o verdadeiro sentido, né, da vida e qual é o sentido
particular da vida dele, né? Talvez se ele tivesse sido uma pessoa morna, ele jamais teria, a gente jamais teria tido Paulo de Tarso. Então, a gente não pode ver as coisas de modo tão simplório assim, né? Não é uma combinação mecânica, fria, morta, né, racional dos extremos, esse tal de equilíbrio. E o equilíbrio é algo muito mais profundo, né? Ele implica em outras coisas. Então, na verdade, o que acontece, né, se mantendo no campo político, é que a gente tem, né, do lado do conservadorismo, né, da extrema-direita, você vê um monte de absurdos, né, um monte de besteira, mas eles levantam bandeiras que são essenciais, né, que estão dentro de cada ser humano. Por exemplo, o conceito de Deus, realidade transcendente, né, da superação, da necessidade de cumprir os deveres, da importância do núcleo social que é a família e tudo mais. Só que o problema é que eles tratam isso de modo tão infantiloide, tão imbecil, tão quadrado, tão limitado, tão limitante, tão materialístico, né? Tão limitado, que eles acabam incorrendo em uma série de erros que acabam sendo tão deletérios que o outro extremo, né, a esquerda, né, os liberais, mais especificamente os progressistas, eles decidiram descartar, né, vendo que é uma coisa que sempre trouxe retrocessos, né, e decidiram abarcar o tal do iluminismo, né, o racional, o racionalismo. Então tudo, se vocês perceberem, né, em geral, eu estou falando em geral, o progressista, o liberal, ele é uma pessoa mais aberta, né, às novas tendências, ele é uma pessoa que abraça, né, a ciência, um seguidor da ciência, um admirador da ciência, é uma pessoa que sempre busca argumentar e tudo mais, e defende os direitos humanos e etc., e ele está certo em muitos sentidos, né? A razão é algo importante, os direitos humanos, né, é algo importante, e por aí vai. É preciso você ser um ser que pense, né, e tudo mais. Mas, no entanto, eles param por aí também, né? E eles rejeitam radicalmente bandeiras que o outro lado defende, que, por serem maltratadas, né, tratadas de uma maneira muito primária, eles acabam rejeitando e falando que a coisa em si é perigosa, né? Então, Deus, não se pode falar em Deus, religião, espírito, tal. Então você acaba gerando uma outra classe de seres que, tal qual essa outra classe, desse outro extremo, não consegue fazer o mundo andar para frente. Então, assim, apesar do lado, né, mais progressista ser melhorzinho, ser mais cheirosinho, ter uma intenção já de melhorar o mundo e procurar começar a caminhar, no fundo, os dois estão no mesmo plano evolutivo, porque os dois se usam muito do intelecto, da consciência racional analítica para conseguir sustentar um aspecto da verdade. Cada um tem meia verdade, e por eles verem essa meia verdade como a única e serem engajados nessa luta, eles incorrem em gerando muita dor para o mundo, em muitos erros. Por isso um não consegue nunca vencer o outro, a luta está sempre equilibrada, né? Porque você não está percebendo uma realidade mais profunda. Então, a questão aqui, na verdade, é transcender esses limites dimensionais, né? Você nunca vai conseguir convencer o outro por argumentação, mesmo que você veja a verdade mais profundamente. Você vai precisar, na verdade, pegar essa coisa do outro, né, que o outro defende, você rejeita, e elevá-la até um grau mais alto. E o mesmo vale para os dois lados. Então, é algo muito interessante da gente reparar, porque a partir do momento que você começa a perceber
essa realidade fenomênica, você daí percebe o que é monismo de fato. Então você admite esse dualismo, né? Esse contrapontos, né? Esse que inclusive dá ritmo à evolução e permita que ela ocorra, mas você percebe que isso tem um caráter construtivo, que dá dinamismo, dá ritmo e possibilita o crescimento das duas partes. A isso muitos têm chamado de coevolução, né? Evoluir conjuntamente. Isso se dá mesmo no âmbito individual, né? Interno. Internamente, o ser humano também tem essa bipolaridade. Então você tem esse desenvolvimento, né? Você usa, né? A doença sempre te ataca no seu calcanhar de Aquiles, no seu ponto fraco. Então é aí que você deve se reforçar. Por mais que doa isso, é nesse ponto que você deve concentrar suas forças e se melhorar. Porque a doença, no fundo, ela está falando isso. Você tem um ponto vulnerável que acabou sendo, né, por ser tão vulnerável, ficou sujeito, né, a um ataque que incomoda todo o organismo, né? Isso desde o corpo físico, né, as doenças somáticas, até o nível psíquico e espiritual. Então, na verdade, existe uma bidirecionalidade na comunicação entre corpo e o espírito. Então, a pessoa precisa, primeiro de tudo, admitir que ela possui uma deficiência naquele campo, né, naquela área, para daí ela se abrir para começar a se tratar naquilo. Então, na verdade, o fato das coisas serem, da realidade ser dual, é justamente o mecanismo que possibilita a nossa salvação, né? Isso tudo está apontando para alguma coisa, né? A gente vai progredindo ao longo da vida, ao longo da história da espécie, ao longo da história do planeta, ao longo da história do universo. Existe, né, você sente, né, que existe uma evolução que está se dando mais profundamente. Você está caminhando em linha reta, né, tão mais profundo você vê, tão mais reto você vê esse caminho. Você percebe que você está indo rumo a uma meta. Talvez, em termos superficiais, você esteja fazendo ciclos, né? E quanto mais superficial, mais fechado é esse ciclo que você percebe. Mas para quem sabe ver na profundidade fenomênica, né? Na profundidade única, né? Na substancialidade das coisas, a pessoa percebe que ela está progredindo na sua vida. Então, na verdade, isso aponta para uma unidade, né? Uma unificação, né? E para você conseguir atingir esse progresso, para você ir ascensionando evolutivamente na vertical mística, você precisa desse dualismo que você percebe na horizontalidade, que vai te fazer ir subindo lentamente nessa escalada evolutiva. Que o que interessa é você subir os degraus. Mas você não sobe assim direto, você sobe com oscilações inúmeras que vão fazendo, né? A cada ciclo você vai subindo um pouco, né? Então tudo isso que eu estou falando aqui, né? Eu estou fazendo gesticulações espaciais, deve ser entendido em termos hiperespaciais. Nem mesmo em termos psíquicos, mas hiperpsíquicos, algo que está no inconcebível. São movimentos não físicos que se manifestam no plano físico no nosso universo. Né? A gente precisa perceber isso, né? Começar a aceitar essa visão antes, para a gente começar a ir matutando isso na nossa mente, né, ao longo da vida, e daí ir observando o mundo e percebendo essas coisas, né? As coisas aqui que a gente percebe como real são manifestações de coisas profundíssimas do campo do espírito, né? Você vai passando por vários andares, né, vários planos, até que ele se materialize em algo que você pode captar com sua visão, com sua audição, com seu tato, seu paladar, seu olfato, que você pode processar com a sua mente racional, né?
mas as coisas são muito mais profundas, né? Elas nascem em uma região que a ciência está começando a descobrir. Então, na verdade, o monista, ele não nega o dualismo. Ele só enquadra esse dualismo numa ordem maior, o que lhe dá esperança, o que lhe permite trabalhar melhor com essa realidade que aparentemente é tão cruel. Então, o monismo, na verdade, ele supera o dualismo, não o negando, né? Porque o conceito de superação é justamente você abarcar isso, né? Manter isso aqui, né? Alinhado, mas você perceber uma ordem mais vasta. E daí, com isso, ele consegue resolver muito dos problemas que a pessoa que está no plano, né, que vê a realidade, mas não vê nada além dessa pequena realidade, não vê. Então, isso é monismo, né? Inclusive, o maior monista que veio a esse planeta há 2 milênios, né? Ele colocou coisas, né, tão avançadas, né, para a época, que ele foi interpretado no nível mais alto como monoteísta, né? Você consolidou o monoteísmo depois da vinda do Cristo, né, de forma planetária, começou, né? Mas na verdade Cristo era monista, né? O monismo não foi criado por Pietro Baldi, na verdade é algo que sempre esteve presente, né? É a própria estrutura, né? A dinâmica, né? E o princípio de funcionamento do universo, da vida, de tudo é monístico. É só uma palavra aqui, né? Muitas pessoas acham que eu estou querendo criar uma religião, né? Uma moda, uma corrente filosófica. Inclusive porque muitas escolas, né, de filosofia, né, usaram essa palavra, né, com um monte de definição que mais nos deixa perdido do que orienta. Mas não interessa isso aqui. Né? Eu estava lendo outro dia no livro Problemas no Futuro, do Baldi, que isso é de pouca importância, para que essa palavra foi usada. O que interessa é esse significado que está sendo dado aqui, porque é o mais simples, é o mais poderoso. Então, isso é o que a gente deve fazer, né? A gente deve muito mais afirmar do que negar. E fazendo isso, a gente consegue lentamente ir resolvendo todos os problemas. Isso dá uma enorme alegria para o ser. Isso eu vos garanto, porque eu passo por esse processo. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos.